Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Santos, eu sou analista de investimentos da Prevbuy. Queria agradecer a presença de todos hoje aí no final do ano. A gente sabe que é corrido para todo mundo, mas a gente está aqui mais uma vez trazendo nossa live para trazer transparência para vocês, trazer um pouco de informação, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Lembrando que o chat aí está aberto para as perguntas. Hoje, obviamente, o assunto é investimentos e cenário econômico, então a gente pede para vocês direcionarem as perguntas para esse tema. A gente vai tentar responder todas. A depender do volume, não vamos conseguir, mas aí a gente endereça ou depois aqui pelo próprio chat, ou, enfim, entramos em contato de alguma forma com vocês. Um recado antes da gente entrar na nossa live de fato e apresentar a nossa convidada. A gente está em período de campanha de alteração de perfil do plano CV, então essa live hoje pode ser uma forma de vocês se informarem, entenderem um pouco melhor os passos que vocês vão dar nessa alteração, mas, novamente, a gente sempre gosta de lembrar disso, que não é um incentivo à alteração de perfil, a gente mesmo, a depender do cenário, a gente movimenta as carteiras para se adequarem ao que a gente está entendendo de cenário econômico, mas, obviamente, sempre trazendo informação para vocês conseguirem tomar a decisão da melhor forma, e a gente reforça sempre que a alteração de perfil tem que ser visando no seu momento pessoal e principalmente no seu horizonte de tempo aí à frente e não nas volatilidades do mercado. Para quem acompanha a gente sempre aí, a gente costuma trazer aqui o Guilherme Anversa para falar um pouco do cenário. Hoje a gente vai trazer uma outra convidada, a Raquel de Sá, que é economista do Grupo XP, de uma corretora do Grupo XP. Vou deixar ela se apresentar aí e falar para vocês. E, novamente, usem o chat para fazer as perguntas, a gente vai reservar um tempo para responder, tanto de cenário econômico quanto dos nossos investimentos, e, obviamente, outros assuntos a gente pede para que vocês sempre encaminhem para os nossos canais de atendimento. Deixa eu só enviar. Boa tarde, Raquel, você está ao vivo, a palavra é sua. Show. Boa tarde, obrigada, Rafael. Bom, tudo bem, gente? Prazer. Como a Rafael falou, eu sou a Raquel de Sá, eu sou chefe de economia aqui na Rico, uma das empresas do Grupo XP. E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês de cenário, né? Então, a ideia é que eu fale um pouquinho do cenário econômico, e aí depois eu acho que vale passar como uma boa representante aqui do Grupo XPI, que eu vou passar aqui metade do nosso material, que é produzido pelo time de economia da XP, né, do qual eu também faço parte, e a outra parte aqui eu vou trazer o nosso relatório da Rico, de onde investir em 2023, que é um relatório que eu posso falar um pouquinho da nossa visão para as principais classes de ativos. Como a Rafa falou, a ideia não é aqui que vocês, enfim, mudem a questão aqui do perfil, né, de investidor. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, é muito mais de acordo com o seu momento de vida e os seus objetivos do que o cenário, né? Esse é o seu perfil de investidor. Mas eu vou falar, então, aqui um pouquinho, começando pelo cenário econômico. Aí a gente deixa as perguntas para o final, né, Rafael? Isso, perfeito, Raquel. Tá bom, show. Então, vocês estão... Ah, não, deixa eu pôr no modo da apresentação. Peraí que eu tô no... Já estou contando o final da história. Vocês estão vendo minha tela? Eu acho que agora estão vendo sim. Tá bom. Show. Bom, vamos lá então, né? Falando aqui um pouco do nosso cenário. Bom, não dá para falar de Brasil, né? Sem falar um pouco do cenário global. Então, e também, lógico, a depender do nível, né? Do que vocês escolheram ali de risco para a carteira de vocês, vocês também podem ter exposição internacional. Então, trazendo aqui um pouco do cenário global, né? Onde a gente está hoje no mundo. Eu acho que também não dá para falar do cenário nem no Brasil, nem no mundo, sem falar de onde a gente veio, sem falar que a gente está vindo aqui de um momento a gente vendo um cenário de pandemia, na verdade, consequências
da pandemia e das políticas que foram implementadas para combater a pandemia e também de uma guerra, né? Então, o mundo ainda está, eu acho que teve os impactos mais imediatos ali da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Agora, parece que tudo começa a caminhar para a normalidade, apesar da guerra não ter se encerrado, e a gente começa a ver, na realidade, os países, né? Se por um momento quase todo o mundo estava reagindo da mesma maneira a diversos choques, né? No caso da pandemia, um choque totalmente exógeno, e no caso da guerra, um choque mais, enfim, geopolítico. Hoje a gente já começa a ver uma diferenciação entre países, né? Então, hoje, por exemplo, adiantando um pouco aqui, a gente já sabe que a Europa, né, entre ali os países desenvolvidos, eu acho que, na verdade, no mundo todo, né, tirando, obviamente, os dois países envolvidos na guerra, né, a Rússia e a Ucrânia, ali os países europeus são os que mais estão sofrendo hoje os impactos ainda da guerra que acontece no leste europeu, enquanto os outros países do mundo já começam a se adaptar, né, aos choques mais imediatos, né? Mas duas desses, vamos dizer, não frutos, mas a gente teve uma herança, né? A gente herdou uma herança aqui da pandemia, que não foi apenas da pandemia, mas também, né, da resposta a ela, que foi o aumento do preço de tudo, né? O aumento da inflação. Então, a gente sabe que quando a pandemia começou, quando teve a eclosão da pandemia, os países, os governos ao redor do mundo, a resposta mais rápida que eles viram ali, todos os governos agiram de uma maneira muito rápida para conter esse choque exógeno, ou seja, totalmente fora do sistema, né, para conter o impacto na economia. Então, para tentar fazer com que a queda, né, a consequência da pandemia na economia global fosse menor, né? Então, a gente tem ali a gente teria, todos sabiam que haveria uma crise, mas para tentar dirimir os efeitos dessa crise. E aí, muitos dos governos, a grande maioria dos governos do mundo, usou a política fiscal e a política monetária para responder. Ou seja, eles deram benefícios fiscais, dinheiro para as pessoas. Então, a gente teve ali nos Estados Unidos o governo entregando cheques para as famílias. Aqui no Brasil, a gente teve o auxílio emergencial, né? Na Europa, a gente teve perdão de dívidas. Ao redor do mundo, os governos gastaram muito dinheiro, né, para evitar o pior. Ao mesmo tempo, na política, quando a gente fala de política monetária, a gente está falando de juros, né? Então, ao mesmo tempo, os bancos centrais também reduziram muito os juros, né? Então, alguns chegando aí ao patamar negativo, o nosso chegou a 2%, nos Estados Unidos chegou a 0%, na Europa a gente estava falando já de patamar negativo de juros nominais, né? Ou seja, não é nem descontada a inflação. Por quê? Porque o dinheiro precisava estar barato naquele momento. A política monetária ela é expansionista quando o juros está baixinho e o objetivo dela é estimular a atividade, porque estava tudo fechado e os governos estavam ali tentando evitar uma queda ainda maior da atividade econômica. Isso foi bem sucedido ao que se prometeu ali, que era evitar uma queda pior, né? Então, quando a gente pega os dados de projeção de queda do PIB global e de vários países no começo, logo depois da eclosão da pandemia, eles eram muito piores do que efetivamente aconteceu. Então, de fato, foram eficazes no que se propuseram essas políticas. Porém, a gente, aqui, final de 2022, estamos vivendo as consequências ainda disso, dessa expansão fiscal e monetária muito grande, né? E também de desequilíbrios causados pela própria pandemia. Então, o abre e fecha de fábricas, o abre e fecha de aeroportos, de portos, de estradas, né? Esse ano começou com a gente discutindo a quantidade de navios que estavam atracados nos portos da China e não conseguiam sair, né? Não conseguiam sair porque a carga não chegava, a carga estava parada no meio de uma estrada, né? Tinha uma concentração enorme, aí quando concentrava muito, tinha que, enfim, demorava muito para fazer esse desembaraço. Então, assim, os custos, os fretes indo para as alturas, dobrando, triplicando, né? Isso no meio, né, enquanto isso ainda acontecia por conta da Covid, a gente teve a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Rússia é um grande produtor de petróleo e de outras commodities, mas principalmente petróleo e gás natural, né, então commodities aí minerais, e a Ucrânia é um grande produtor de commodities agrícolas, trigo, né, milho. Então, a gente teve ali, se tinha um monte de pressão,
né, já tinha ali um caldo empurrando os preços para cima, né, que era as pessoas com muito dinheiro, né, com mais dinheiro, a economia com mais dinheiro, a demanda sendo estimulada. Do lado da oferta, a gente tinha ali problemas de gargalos, é o que a gente chama dos gargalos nas cadeias de produção. Quem não lembra de todo o rolo dos microchips, né? Então, falta microchip para computador, para carro, para celular, a falta de carros, né? Você tentava comprar um carro, não tinha, só no fim do ano, no ano seguinte, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, a explosão do preço do carro usado nos Estados Unidos, né? Então, isso fez com que os preços subissem muito, principalmente dos insumos básicos, né, que são as commodities. Então, a gente vê muito claro isso no gráfico, né? Uma primeira pernada aqui durante a pandemia, uma segunda pernada reflexo, principalmente da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, o que a gente vê hoje, no fim de 2022? A gente já vê esse preço começando a descer, né? Já caiu, mas assim, a gente espera que chegue até esse momento, né? Até o patamar pré-pandemia? Não, por enquanto não, por muitas questões até de oferta. Então, a gente acredita que enfim, aí vai depender muito da commodity, né? Se eu estou falando de petróleo, estou falando de milho, estou falando de carne bovina, suína, leite, né? Dá para entrar no detalhe do detalhe, mas há uma questão de oferta importante também ali, que falta, né, que a gente vai passar por acho que o ano que vem a gente está falando de laninha, se eu não me engano, né, então vai ter condições climáticas aí favoráveis para algumas commodities, mas desfavoráveis para outras, mas principalmente quando a gente olha para o setor energético, os investimentos reduziram muito nos últimos anos, né, muito por conta do incentivo a própria transição para a economia de baixo carbono, e nos Estados Unidos, que hoje era basicamente a reserva de petróleo, né, ali com o petróleo de xisto, o incentivo diminuiu muito e houve uma redução de investimento muito grande, e hoje sim, né, a gente tem um problema de falta de oferta de petróleo e derivados, quando a gente ainda não chegou ao suficiente da evolução da economia de baixo carbono para ter combustível para todo mundo, né, como era aí, né, como é a gasolina, né, para substituir a gasolina e os derivados, né, o petróleo e os derivados. Ou seja, é um patamar que já ajuda na inflação, a gente não pode esquecer que a inflação, a gente está falando da variação de preços, então se as commodities caem, mesmo que seja para um nível historicamente alto, isso já ajuda na inflação, porque elas não vão continuar subindo. Então, a gente teve aquela inflação de alimentos muito grande. Isso é um movimento global, tá, gente? Global, não é uma coisa Brasil, é um movimento global. As commodities são negociadas internacionalmente. Então, né, se o preço da carne sobe no mundo, sobe no Brasil, né? Não tem jeito. Mas a parte boa é que a gente começa 2023 com essa inflação já cedendo, tanto pela normalização das cadeias, então hoje a gente não tem mais esse problema muito grande, né, na verdade, a gente só tem a China agora lutando, né, basicamente em termos de fechamento de cidades, etc., contra a Covid, porque os outros países estão majoritariamente já retomaram toda a normalidade, então essa parte de falta de produtos, né, de falta de produção, de recomposição de estoques, esse problema a gente já foi, né, solucionando, né, o mundo já foi voltando ao normal, os fretes já voltaram para os preços normais, etc., historicamente, né, então essa pressão, né, deixa de existir. Então, é um processo de desinflação global. Só que, né, então, esse aqui é um indicador da melhora nas cadeias de suprimento, né, o Fed, o Banco Central Americano, ele tem regionais, né, essa é uma pesquisa do Fed de Nova York, eles fizeram esse índice no começo ali, acho que foi no começo do ano, e obviamente usaram os dados para puxar para trás. Então, olha o que aconteceu, né, com os gargalos na cadeia de produção no começo desse ano, foi exatamente o que eu falei. E olha onde está hoje, a gente já está quase de volta ao patamar, né, histórico. Então, esse é um processo de desinflação, né? Ou seja, não é que os preços caem, mas eles passam a subir de uma maneira bem mais devagar. E parte disso... desculpa, eu só tomei ali. E parte disso também se deve pela própria elevação dos juros, né? Porque também a gente sabe que contra essa inflação, os bancos centrais ao redor do mundo começaram a subir os juros. Alguns antes, outros depois, né? Então, a gente aqui já começou subindo nossos juros em março do ano passado, né? Muitos dos países emergentes também, porque são países que têm histórico inflacionário maior, já tem essa... já trabalha com inflação há muito tempo, né? Se é que a gente pode falar isso, mas já viram esse filme, já começaram, já tinham medo. O que muitos bancos centrais de países desenvolvidos falavam? Isso é uma inflação temporária. Ela é justamente por causa desse choque de oferta, né?
falta coisa, falta chip, o frete está alto, etc., eu não preciso atuar, eu não preciso tornar o crédito mais caro, né, para isso. Porém, né, como diz o livro-texto, você tem que atuar, o Banco Central tem que atuar sobre os efeitos secundários, né, de choques de oferta, que é isso, é quando tem um choque da oferta de algum produto, de um bem ou um serviço. Né? Por quê? Porque a inflação, ela vai se disseminando na economia. Então, se você vê que uma coisa subiu o preço, se você é um cabeleireiro e você vê que a gasolina subiu o preço por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, aí você vê que o tomate subiu o preço, que está sob efeito de laninha, aí você vê que o carro subiu o preço, você não está nem aí por que subiu o preço. Você vai subir seu preço porque do seu serviço, porque está tudo subindo o preço. Não importa se o seu serviço, de fato, não tem mais gente demandando por ele. Né? Você vai subir seu preço, existe uma grande probabilidade. Então, o Banco Central ele tem que agir, ele tem que atuar para justamente controlar essa disseminação, né, da inflação e as expectativas sobre o futuro, que é isso que o Banco Central consegue controlar, não a inflação hoje, mas a inflação olhando para frente, né? E aí os bancos centrais de países envolvidos finalmente começaram a subir os juros, só que isso foi de uma maneira rápida, né, historicamente rápida, né, e a gente tem aqui essa escadinha, né, dos 3 principais bancos centrais aí do mundo, né, o Banco Central Europeu, do Reino Unido, dos Estados Unidos, todos subindo os juros, e você vê que os Estados Unidos ele demorou um pouco, né, para começar, que é essa linha preta aqui, mas ele já passou todo mundo, né? Foi, na verdade, a elevação historicamente mais alta dos Estados Unidos, né? 75 e 75 foi agora a última reunião. Preciso atualizar esse gráfico que aconteceu aí ontem, né? Que está mais um tracinho para cima, ele já também 4,5. A expectativa é que chegue em 5, né? Entre 5 e 5,5, tá? A parte boa parece que o pior ficou para trás, né? Essa escadinha, não imaginamos que ela vai dobrar nesse ano, né? Que eles já estão no final desse processo. Mas tem uma contrapartida, né? A contrapartida é que aumenta a chance de recessão, né? Então, sim, vemos a economia americana desacelerando no ano que vem, entrando numa recessão. Não vemos uma recessão muito forte, né? Uma recessão que não vai ser imediata, causada, por exemplo, como foi em 2008, né? Que teve dá para traçar ali um momento, né, a quebra do Lehman Brothers, aí, né, isso foi aumentando o contágio, foi parar na Europa, desencadeou a crise da dívida de países europeus, né, numa grande questão de alavancagem, né, famílias alavancadas que mostraram empresas alavancadas, que mostraram países alavancados, né, além da conta. Não, a gente não vê essa eclosão, né, de nenhuma bolha, de nada. É realmente uma desaceleração. Por quê? Porque o Banco Central está pisando no freio, né? Então, a gente já vê os dados, já começa a mostrar isso. Por mais que no terceiro trimestre o PIB tenha crescido, né, principalmente pela contribuição do setor externo, né, que é a diferença entre importações e exportações, a gente já vê o investimento privado caindo e o consumo privado também começando a perder, né? Ele ainda está positivo, mas ele está bem mais fraco do que ele estava antes. Ou seja, a economia começa a desacelerar, né? Então, sim, há uma alta probabilidade de recessão nos Estados Unidos no ano que vem. E aí, né? E no resto do mundo, quando a gente olha para a taxa de câmbio, né, olhando para o dólar em relação ao resto do mundo, o dólar fica mais forte, né? Porque as taxas de juros subindo, você em tese atrai mais capital para o país, então isso tende a fortalecer o dólar. Mas ao mesmo tempo, então por isso a gente viu, né, o euro, né, ficando em paridade, não só por isso que ao mesmo tempo a gente tem uma crise muito mais, né, assim, a Europa nesse momento já está em recessão, né, basicamente aí, quando a gente olha os números, né, contração de confiança, contração de atividade, né, juros altos, inflação alta, desemprego crescendo. Então, eles já entraram nesse cenário recessivo, né? Muito por conta, a gente tem até a proximidade geográfica, né, da guerra, né? A gente tem a questão política e econômica, então, sim, a Europa está sendo bem mais afetada ali pela guerra do que o resto do mundo, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos. E aí tem isso suscita uma grande discussão política também, né? Por quê? Porque a gente tem aí uma dependência muito grande dos países europeus a exportação, né, o fornecimento de gás natural pela Rússia. Eles são muito dependentes de gás natural como combustível, né, e importado da Rússia, né? Então ficou claro que mesmo se a guerra acabar amanhã, que não é a nossa, né, não é a nossa projeção, a nossa expectativa, né? Não imaginamos que
né, o fornecimento de gás vai voltar amanhã. As relações mudaram para sempre, né? Então, isso, a Europa vai sofrer mais. Mas quando a gente olha para as moedas emergentes, né, de países emergentes, elas acabam se destacando positivamente. Né? Por quê? Porque elas têm, muitos desses países têm uma exposição grande a commodities. E as commodities, como eu falei, elas pararam de subir, mas elas, ao que tudo indica, vão, né, entrar ali numa estabilidade, né, num patamar historicamente alto. Né? Então, isso tende a fortalecer ali moedas de países emergentes. O Brasil, a gente não tem visto isso, né? E eu já vou falar mais para frente que é muito mais por conta do cenário doméstico, tá? Do que do cenário do setor externo, de quanto a gente vende para o mundo, quanto a gente compra do mundo. Bom, falando aqui então de Brasil, né? Entrando no Brasil. O que a gente vê no Brasil são sinais cada vez mais claros de que a economia vai perdendo força. O que a gente viu nesse ano? Né? Esse ano foi um ano de crescimento, né? Provavelmente o PIB vai crescer 3%. É estranho a gente falar provavelmente, né? No dia 15 de dezembro, né? Tipo, como assim vocês não têm dados ainda? Na verdade, o dado de PIB ele demora, né? Para fazer o. Eles demoram ali para ser divulgado, né? Mas provavelmente vai ser esse o número. Por quê? Da onde vem o crescimento, né, de 2022? Como a gente vê aqui no gráfico, o crescimento imediato pós-pandemia, aquela retomada do PIB, né? O PIB retomou. O PIB recuperou o que ele perdeu na pandemia? Sim, recuperou lá atrás, tá? Recuperou no ano passado. E essa recuperação foi muito puxada aqui pela indústria e pelo varejo. Então, aquelas pessoas em casa, né, com tudo fechado, comprando, fazendo pequenas reformas. A renda, ela chegou a subir, né, ali no começo da pandemia e ali no meio do ano passado, né, a gente teve uma elevação, né, do começo da pandemia imediatamente, agora ela começou a melhorar, depois ela caiu muito por causa da inflação, a renda real das famílias, né? Isso vem tanto da renda do trabalho, mas também dos auxílios, dos benefícios fiscais. Né? Então, isso a gente tem que lembrar. O que puxou o crescimento esse ano? Esse ano não foi essa compra, né? Essa compra da pandemia, essa poupança circunstancial. As pessoas não pegavam mais transporte, as pessoas não saíam mais para comer, as pessoas não viajavam, não faziam programas de lazer, porque estava tudo fechado. Então, elas acabam criando uma poupança circunstancial que elas gastaram, né, ali ao longo de 2020 e 2021. E isso puxou muito a indústria e o varejo. Porém, como vocês podem ver, a partir do final do ano passado, isso começou a perder tração. Olha a indústria aqui andando de lado, até caindo, né? Olha aqui, aqui o setor, aqui a gente não tem varejo, desculpa, a gente separou aqui pela metodologia do PIB, né? Que é diferente da do IBCBR. Mas, de fato, né, o varejo, as vendas, eles puxam a própria indústria. A agropecuária, ela acaba sendo um pouco contracíclica nesse sentido. Contracíclica não, né? Acíclica um pouco, né? Dependendo da commodity que você olha, principalmente as alimentares, né, as agrícolas, porém, com a elevação do preço de commodities, né, com certeza elas se beneficiam. Né? Então, olha aqui as commodities agrícolas bastante em alta, né? Olha o que a gente teve aqui do setor agropecuário. E a perspectiva é que continue, tá? A perspectiva de uma safra positiva aí para o ano que vem, uma safra grande, e que isso puxe o PIB o ano que vem. Porém, gente, o que puxou esse ano? Foi o setor de serviços, tá? Esse marronzinho, que ficou andando de lado por um tempão, né? Então, tem categorias de serviço que ainda nem superaram o patamar pré-pandemia. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Porque tudo ficou fechado. Mas, ao mesmo tempo, do segundo trimestre desse ano para cá, a gente teve uma volta de serviços muito grande, né? Pense em quantos casamentos, festas, shows, eventos que você não foi, que foram feitos ao longo desse ano, né? Claro que a gente acostumou com algumas coisas aqui pelo, né, online e tal, mas muitas das coisas voltaram, né? E voltaram forte. E a gente não pode esquecer que 70% da nossa economia é serviços. Então, se a gente olhar, né, da onde vem o PIB do Brasil, 70% serviços. Então, quando os serviços sobem, vão bem, eles puxam, né, o resto da economia, assim como puxam o emprego. Né? Então, como a gente vê aqui no gráfico do lado, o emprego, né, melhorou muito, a gente está num patamar aí de desemprego, o nível mais baixo desde 2000,
14 ou 15, se eu não me engano, né, recuperou há muito tempo o patamar pré-pandemia, né, estávamos numa toada positiva, porém, o que a gente vê agora, né? Agora, a atividade começa a perder tração. Por quê? Porque além do setor de serviços, uma outra coisa que também puxou, que eu esqueci de comentar, foram os próprios benefícios fiscais. Então, a gente teve no começo do ano liberação de saldo do FGTS, a gente teve antecipação no 13º, a gente teve o Auxílio Brasil, a gente teve o Vale Gás, a gente teve o Vale Taxista, né? A gente teve redução de impostos. Mas a redução de imposto não tem nada a ver? Claro que tem, porque a pessoa gasta menos, né? Com o quê? Com telecomunicação, energia, combustíveis, e ela gasta mais em outras coisas. Então, você reduzir o imposto, principalmente de um serviço essencial, você está, assim, estimulando o resto da economia, estimulando a demanda, né, por bens e serviços. Então, de fato, a gente tem essa junção de melhora de desemprego com serviços, né, serviços bombando, e os benefícios fiscais, um PIB que cresceu bastante esse ano, só que começa a perder força, porque muitas dessas forças, né, desses fatores não estão mais em andamento, né? O setor de serviços chega uma hora que ele para de voltar, que ele começa já a andar de lado, tipo, já voltando tudo que tinha para fechar, já fechou, já viajou, já deu demanda reprimida, e ao mesmo tempo, né, a gente também não tem os efeitos da redução de imposto. O imposto não vai, né, ele não subiu de imediato, mas aquele boom de renda, né, de orçamento para as famílias já acabou, né? Agora elas já incorporaram isso na renda, assim como, né, os benefícios fiscais. Né, ali quando a gente olha principalmente para o Auxílio Brasil em R$ 600, mesmo se ele continuar, que é, né, 99% de chance aí dele continuar em R$ 600, ele também já é incorporado no orçamento das famílias. Então, a gente não deve mais ver esse empurrão, tá, na atividade. Então, o ano que vem, a gente já vê, inclusive, esse ano, nesse momento, a atividade perdendo tração, né, a indústria perdendo tração, né, também a indústria se beneficiou da volta da melhora das cadeias de produção, a retomada de estoques, né? Porém, agora tem um momento que a queda, né? Que assim, a recuperação, ela tem um limite, né? E a gente já começa a ver a geração de emprego aqui seguindo, né? Flat, ou seja, nos últimos meses ali já, né? Indicando que não tem mais muito para onde cair, para onde subir o mercado de trabalho nesse momento, né? E bombar a renda das famílias. Então, diante disso, a gente tem um crescimento, a gente imagina um crescimento aí um crescimento de 3% nesse ano e de 1% ano que vem. Porque além da gente ter, né, toda essa questão de fim de benefícios fiscais ou incorporação já na renda, o setor de serviços mais devagar, a gente tem uma taxa de juros bastante alta, que é super importante, que a gente vê que isso já começa a fazer efeito, porque a indústria está perdendo tanta força, né? Muito por conta da elevação de juros. Os juros estão altíssimos para controlar a inflação, né? Parte boa, já estão conseguindo controlar a inflação, que eu vou passar nos próximos gráficos, né? Parte ruim, taxa de juros desaquece a economia, como eu falei, um remédio amargo, né? Um remédio necessário, mas bastante amargo. Então, a gente tem ali já, né, um desaquecimento. Quando a gente olha nos dados de varejo, né, o que tem perdido força? Principalmente o varejo que a gente chama de varejo crédito, que é a compra de produtos, né, de bens que são mais relacionados ao crédito, né? Então, eletrodoméstico, carro, móveis, né? Coisas que as pessoas compram no parcelado, que elas dependem do crédito, né? Tanto do cartão de crédito quanto do crédito da própria loja, né? O parcelado é um crédito da loja. Se os juros sobem, o valor ali inteiro, ele também sobe, porque o parcelado vai subir, né? E a gente já vê toda essa... e aí... tem a parte, desculpa, perdi aqui, como a gente está vendo ali os juros altos, mas os juros vão ficar altos por muito tempo? Bem provavelmente justamente por conta da incerteza fiscal, né? E a incerteza no cenário político de putz, o que vai acontecer no ano que vem, quais vão ser as principais políticas econômicas, qual que vai ser a priorização, tudo isso traz bastante incerteza, né? Esse dólar que sobe, né? A curva de juros, então que é a curva de juros, né? A expectativa dos juros no futuro. E eles são a âncora para os juros de longo prazo, ou seja, de um financiamento, de uma casa, de uma loja, né? De alguma coisa que você tiver, né? De um negócio. Então, isso já começa a bater nos índices de confiança. Dá para ver que eles recuaram já aqui no quarto trimestre,
né? E eles são leading indicators, ou seja, eles indicam, eles tendem a indicar ali, né, para frente o que vai acontecer na economia, né? Se eles estão mais fracos, aí quer dizer que a economia está perdendo ali um pouco de força. Bom, aí, continuando aqui, então, a gente tem, né, bastante em linha com o que eu falei, a dívida mais cara, que deve acabar pagando os ganhos de estímulos de curto prazo. Ah, mas não vai ter outro estímulo, aumento de salário mínimo? Bem provavelmente, tá? Mas o aumento do endividamento das famílias, que deve continuar em alta por conta dos juros altos e porque os juros vão ter que se manter mais altos, provavelmente por mais tempo, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? A gente tem essa dívida que tem total o espaço para pagar os ganhos desses estímulos no curto prazo. E aí aqui a gente chega ao grande desafio, né, que é o das contas públicas. Então, assim, no curto prazo, os resultados fiscais, a foto do resultado fiscal, ela está numa tendência positiva, mas ela foi muito levada, né, por ganhos. Quando a gente fala de contas públicas, de risco fiscal, do que a gente está falando? Da diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. Se ela for negativa, ele emite mais dívida, né? Então, assim, enquanto o governo roda num déficit, que é quando esse resultado é negativo, ele emite mais dívida, né? Mais dívida para rolar a dívida que já existe. Ele não está pagando a dívida, ele está rolando a dívida com outra dívida, com mais dívida, né? Então, quando a gente olha para esse ano, por que a foto está positiva? Né? A gente teve dinheiro para pagar a dívida? Não. A gente teve um aumento de arrecadação fora do esperado, né? Além do esperado, muito por conta da elevação do preço de commodities. Né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, a Petrobras é uma empresa que distribui dividendos, seu maior acionista é a Petrobras, é o governo, no caso, né? Então, assim, o petróleo elevado, isso eleva a arrecadação, tanto com dividendos quanto royalties. Royalties, a gente não pode esquecer que se aplica a todos os recursos naturais. Então, a alta de commodities, inclusive, aí, quando a gente olha para outros tipos de minerais, também, né, favorecem ali a arrecadação. E a gente tem o próprio aumento de arrecadação pela economia forte, né? Então, a gente vê o setor de serviços pujante, a gente vê uma arrecadação maior. E até a própria alta da Selic também ajuda a arrecadação, porque os rendimentos de renda fixa, de produtos de renda fixa, de investimentos em renda fixa, que ainda tendem a ser a maioria no Brasil, eles rendem, a Selic sobe, né? E eles acabam rendendo maior arrecadação, né, ali para o governo. Né? Então, assim, com esse aumento de receitas, o resultado desse ano vai ser um superávit, tipo, vai sobrar dinheiro para pagar a dívida. Mas se reverter muito em breve, tá? Olha o que já acontece, né, quando a gente passa para o ano que vem. Por quê? Porque já se prometem, tá, novas despesas adicionais. E que entra toda a discussão da PEC de transição, né, que sim, já tínhamos, né, o que é a PEC de transição? É uma proposta de emenda constitucional para modificar o teto de gastos, né, para que outras despesas possam caber no ano que vem, sem diminuir nenhuma outra. O teto de gastos, ele opera, né, sobre as despesas, ele atua sobre as despesas, né? Então, não importa que a arrecadação esteja bombando, o governo não pode gastar mais, porque o teto está definindo o limite para o aumento para o ano que vem, que é puramente a inflação, né? Então, como havia uma promessa de campanha, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, aí os dois candidatos, de que haveria, né, a continuação do Auxílio Brasil em R$600, seja ele agora voltando a chamar Bolsa Família ou não, né, isso já não cabia no orçamento. Além disso, que o orçamento foi enviado no meio do ano, né, então era um orçamento que fazia o quê? Cabia dentro do teto, mas essas promessas não tinham sido discutidas de onde viria o dinheiro, né, e se ele ia encaixar na regra fiscal ou não. Claramente não ia, porque para caber, teria que haver uma priorização de outros gastos, ou seja, diminuir outros gastos, o que a classe política não tem vontade de fazer, né? Não tem essa discussão. E aí, acabou tendo aí essa discussão, né, entrando essa proposta de modificar a regra do teto de gastos para caber mais dinheiro, mais gastos no ano que vem, equivalentes tanto ao Auxílio Brasil maior, quanto ao adicional de R$150, a alguns programas que estavam subestimados, o aumento do salário mínimo, tudo isso, porém, cabia em mais ou menos 100 bilhões, que já era algo que o mercado tinha precificado que isso ia precisar acontecer, né, os investidores, galera que faz conta ali. Só que esse 100 bi, né, 90, entre 80 e 100 bi, já virou 150, já virou 200. Então, esse é o grande
é o grande medo do investidor, né? Que quando não ser pago, não é comprar uma dívida no Brasil e não ser pago, é você ser pago, mas ser pago numa moeda que não vale mais nada, que o governo tenha que recorrer à emissão de moeda, né, para pagar a sua dívida, né? Então, inflacionar a dívida, só que isso inflaciona a economia como um todo, e o investidor ele receberia um dinheiro que vale muito menos, então, para isso, ele tem que cobrar um retorno mais alto, né? E aí a gente entra num certo ciclo vicioso, né? De dívida subindo, né? De juros subindo, que bate na dívida, que bate mais uma vez nos juros, e assim vai, né? Então, é o que a gente chama aí, né, de se levado ao caso extremo de dominância fiscal. A gente não está nesse momento ainda, a gente está no momento de discussão da PEC de transição que ainda não foi aprovada, mas tudo isso já aponta para resultados bastante piores, tá? A partir do ano que vem. Então, só pelos juros, a gente já teria um aumento substancial da nossa dívida, só pelos juros em 13,75. Para vocês terem uma ideia, a nossa dívida cresceu muito durante a pandemia, né? Só que a gente teve ali uma das questões importantes que a gente teve ao longo da pandemia foram os juros mantidos baixinhos, né, principalmente aí em 2020. Isso permitiu com que a nossa dívida não ficasse tão mais cara assim, né? Então, o valor dos juros nominais, valor com juros nominais diminuiu em porcentagem do PIB, né, para um dos menores patamares. Mas agora, a gente vai ter aí os juros já tão altos, eles já estão pesando sobre a dívida, então só por conta dos juros a gente já subiria a nossa dívida. Agora, ainda mais com mais gastos, né, é uma projeção ainda pior. Já na inflação, gente, o resultado, o recado é praticamente o mesmo. O curto prazo está melhor, né, por todo esse processo que eu falei de desinflação global, de movimentos de normalização de cadeias, de safra, etc. Então, a inflação já vem caindo, e além da queda de impostos, porque a gente teve uma queda de impostos que empurra artificialmente os preços para baixo, né? Só que, mesmo se a gente retirar essa parte ali de redução de impostos, a gente ainda tem, né, o preço caindo, tanto ao produtor, que é aquele que a gente olha antes de chegar no consumidor, quanto para a gente olha aí para serviços, que são o mais difícil de controlar. Lembra da história do cabeleireiro? É mais difícil você controlar a inflação de serviços. Então, por mais que ainda não mostre uma desaceleração muito forte, eles estão perdendo força. Então, a inflação esse ano deve acabar em 5,9%, o que ainda é acima da meta do Banco Central, mas ela já substancialmente abaixo daquela meta daquela inflação que a gente viu de 12%, né, no meio do ano. Bom, aí aqui, ou seja, resumo da ópera, né? A convergência da inflação para a meta vai ser mais lenta, tá? Esse é o nosso cenário base. Aí, já quando a gente passa aqui para setor externo, a gente vê que os riscos fiscais, eles aparecem de novo, né? O risco fiscal, ele está em todo lado, ele está na incerteza, na incerteza que bate na atividade, ele está na inflação, né? Por quê? Quanto mais, né, quanto maior os gastos, mais você pressiona a inflação, ao mesmo tempo você desancora as expectativas, foi aquilo que eu falei, quanto você acha, se você é um cabeleireiro, que o seu dinheiro vai estar valendo, né, que as coisas vão estar custando daqui a um ano, você já incorpora isso no seu preço. E também tem o canal, né, então a expectativa, né, demanda, e também tem o canal do câmbio, né, então quanto maior o risco fiscal, né, pior o câmbio. Por quê? É aquela questão, o investidor, ele vai querer um retorno maior, né, se ele não sabe se quando ele for pago a moeda vai valer muito menos. E onde ele precifica esse retorno maior? Tanto na curva de juros, nos juros esperados para o futuro que o governo está pagando e as empresas estão pagando também quando emitem dívida, né, ou na bolsa, ou no nosso próprio, são os ativos de maneira geral, né, ou na nossa própria moeda. Então, a nossa moeda, muita gente pergunta, mas vocês não têm projeção para 6, 7, né, um cenário mais negativo para o câmbio? Por enquanto não, mas não por uma boa notícia, né, mas porque o real, ele já anda bastante desvalorizado para se a gente colocar na conta ali o patamar de commodities, o quanto a gente tem aqui de taxa de juros, mesmo relativo aos Estados Unidos, ainda é uma taxa de juros bastante alta e atrativa, e quando a gente olha para as contas externas, né, tá tudo certo. Então, assim, o investimento externo direto bastante positivo, né, então está entrando mais dinheiro, né, do que está saindo aqui do Brasil.
Então, dinheiro estrangeiro. E a gente não pode esquecer que a taxa de câmbio é o quê? Uma relação entre oferta e demanda. Quanto maior a oferta da moeda estrangeira, menos ela vai custar, né? E vice-versa. Então, esse é o nosso cenário aqui para câmbio, né? Um câmbio pressionado, mas não muito mais, mas também não cai, que era o que deveria acontecer, que se não fossem essas incertezas políticas. E diante disso, né, diante desse cenário todo, um Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, que deve seguir vigilante, né? Ou seja, não vemos ele subindo a taxa de juros no ano que vem, nada é impossível, mas por enquanto não é o nosso cenário base, mas também não vemos mais eles reduzindo a taxa de juros mais cedo, muito cedo. A gente só está vendo aí, só vê essa perspectiva de redução para o final, né, do ano que vem. Quer dizer, para o meio, não, de 2024. Olha, eu já me colocando aqui em 2023. É isso, gente. Essas são as nossas principais projeções atualizadas. Bom, perfeito, Raquel. Agora a gente vai responder algumas das perguntas que estão aqui. Vou até pedir para você me ajudar, vou endereçar algumas, mas também vou deixar para você falar um pouco. Gente, desculpa, eu falei tanto aqui do cenário econômico que eu esqueci de trazer o nosso cenário para as classes de ativos. Não. Mas como já são 15 para 5, eu acho que eu posso tocar qualquer coisa nas perguntas. Sim, por favor. E aí a primeira pergunta tem até a ver um pouco com o perfil de investimentos, né, classe de ativos. Aqui o Francisco falando, o superconservador está sendo agressivo atualmente, ou seja, anda tendo um rendimento maior. Isso vai se manter ou o agressivo vai dar melhores retornos no futuro, né? E realmente, né, durante esses 12 meses, até 24 meses, talvez, se você pegar ali, o perfil super conservador, ele vem dando mais retorno, porque a gente está em um período que as bolsas estão caindo, os Estados Unidos teve uma queda aí histórica, a Bolsa Brasileira também hoje já está no 0 a 0 aí, caindo um pouco, então foi um ano muito difícil para diversas classes de ativos. Então, o perfil que é mais agressivo acaba sofrendo mais com isso. E por que a gente não vai tudo pro super conservador, né? Porque nunca se sabe que momento isso vai voltar, né? Então eu vou pedir até para a Raquel falar um pouco, né? Que apesar da gente estar nesse momento ruim, tem oportunidade, né? A Bolsa Brasileira tá barata, então a gente nunca pode ficar 100% desinvestido para não perder o momento bom, que sim vai trazer aí os retornos adequados para o agressivo, como vocês podem ver em janelas maiores, 60 meses ou mais, eles se mantêm acima dos outros, e é essa tendência que a gente tem para o longo prazo. Eu concordo aqui com o Rafael, né? Eu acho que assim, por que os perfis conservadores estão mais agressivos? Né? Que não é que eles estão mais agressivos, eles estão com rendimento maior, justamente por esse movimento todo que eu trouxe do cenário econômico. Né? A taxa de juros está elevadíssima. Então, quando a gente olha o que tem dentro de uma carteira conservadora, tem muito título de renda fixa pós-fixado, né? Que são aqueles títulos que seguem a variação da Selic. A Selic subiu esse ano bastante, terminou o ano muito alta e deve seguir bastante alta. Só que a gente está falando aqui de um curto prazo, tá? Então, assim, tem um espaço importante na carteira, inclusive, né? Imagino aí, né, de vocês tem um espaço também considerável à renda fixa, mesmo no perfil agressivo, mas é uma questão de adaptação e de olhar para o longo prazo. Né? No longo prazo, os perfis mais diversificados, eles costumam sim dar maiores retornos. Então, é muito a diferença ali do curto e do longo prazo. Perfeito. A segunda aí foi anônima, perguntando se existe algum risco de conflito de ativos, como CDBs, poupanças, para cobrir os gastos públicos, né? Parece muito um temor aí dos anos 80, né, do governo do Collor, e a gente não vê, isso não é um cenário que é muito tangível para a gente hoje, tanto porque o Brasil de dívida está melhor do que aquela época, a gente tem reservas internacionais, a gente tem um controle desde o Plano Real muito maior, quanto institucionalmente tivemos melhores institucionais para proteger os investidores, para que esses tipos de situação não se repitam, né? Então, aí a gente vê muito remota essa chance de risco. Não sei, Raquel, se tem algo a mais a complementar sobre isso. Eu até fiz uma outra apresentação hoje, quando a gente faz muita apresentação no dia, a gente até confunde uma com a outra. Então, eu não mencionei aqui.
Mas o final da minha apresentação que eu fiz mais cedo foi justamente esse. Não vemos ainda, é um cenário desafiador 2023, com certeza, no âmbito internacional, com recessão, no âmbito doméstico, com muita incerteza política ainda, principalmente em termos de políticas econômicas e fiscal, né? Vocês devem estar acompanhando, né, quanto vai e vem tem de propostas e nomes e projetos, né? Então ainda tem muita incerteza. Só que dito isso, gente, a gente também não tem um cenário mais anos 80 mais apocalíptico nesse sentido, né? Com perdão da palavra aqui. Quando a gente fala de confisco, né, de poupança, por exemplo, isso foi feito no governo Collor, é legal até explicar, porque muita gente me perguntava isso no auge da pandemia. E eu achava até engraçada a pergunta, porque eu falava, gente, o confisco agora não faria nenhum sentido, porque a inflação está em 2%. Né? O confisco, ele não é para cobrir o gasto público, né? O confisco aconteceu como um plano muito fracassado de controlar a inflação. Então, era assim, se as pessoas não têm dinheiro, elas não vão gastar, a demanda vai diminuir e a inflação vai ceder. Esse era o plano, né? O racional simplificado por trás do plano. Não deu certo, claramente, mas não era assim, vamos pegar o dinheiro das pessoas para pagar a dívida. Então, não foi isso que aconteceu, né? Então, nesse cenário atual, é claro que a inflação continua um risco, mas assim, a gente tem o Banco Central independente que está elevando juros para controlar a inflação. A gente está falando de uma inflação alta, tá, mas uma inflação de 5%, não é uma hiperinflação. A gente ainda está muito longe de um cenário como esses, fora que tem dois pontos importantes. Um que foi o que o Rafael trouxe, que a gente teve ganhos institucionais muito importantes desde então, né? Então, em termos de proteção de investidores, etc. E também tem um ponto importantíssimo, que é a nossa dívida é em reais. Então, como o governo, né, tem uma dívida majoritariamente em reais, mais de 95% da nossa dívida é em reais, moeda nacional, né, é praticamente impossível um calote ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ele pode emitir moeda. É claro que esse cenário também não é nosso cenário básico, que é um cenário, né, mais negativo. Se ele fizer isso, não é bom, óbvio, porque a inflação aumenta. Mas não é um cenário de, será que eu não vou ser pago ali pelo tesouro? Né? Já os CDBs, eu acho que confisco novamente, não, mas eu acho que o CDB, o que a gente tem que tomar cuidado sempre é a solidez do banco. O setor bancário aqui no Brasil, ele continua bastante sólido, bastante robusto, tem diversas regras, né, diversas melhores práticas e acordos internacionais que a gente segue, né, a regra da Basileia e tudo mais, que mostram, se a gente pega esses dados, mostra que o nosso setor bancário ainda ele está bastante sólido, tá? Então, a gente não trabalha com ali uma probabilidade de um quebra-quebra bancário, né, que poderia ali dar algum problema com CDBs, que são títulos emitidos por instituições bancárias. Mas, mesmo assim, é sempre bom, se você estiver investindo no CDB, você olhar ali a solidez dessa instituição. E até emendando nesse momento de estresse, né? O Pino me pergunta que se esse momento de estresse não lembra muito o primeiro governo do Lula, né? Um momento ali de estresse que talvez seja seguido por um momento de bonança. Olha, eu acho que, de fato, né, a gente tem, assim, novamente, o governo nem tomou posse ainda, a gente está bem no começo. É uma questão importante de, poxa, lembra, assim, um momento de commodities em alta, né? Eu acho que lembra um pouco mais, pelo menos, por enquanto está lembrando um pouco mais o segundo governo Lula do que o primeiro. Né? O primeiro, ele veio ali de um momento de... As sinalizações foram de um susto muito grande ali do mercado, né, de investidores quando o Lula assumiu, e aí ele sinalizou desde o início que seguiria as políticas econômicas, a base da política econômica que estava sendo seguida até então pelo FHC. Nesse momento, não tem sido essa sinalização que o governo eleito tem dado. Porém, né, de novo, é muito cedo, né, para determinar qualquer coisa. A gente teve o nome aí do ministro há 2 dias, né, e também tem essa questão, né, de o cenário internacional ser um cenário desafiador, mas que pode trazer oportunidades para o Brasil. O Brasil é um país que, enfim, a gente exporta commodities que devem seguir altas, a gente já começou a subir nossa taxa de juros muito antes dos seus outros países, a gente está distante de conflitos geopolíticos que estão no cerne por exemplo, tanto a recessão ali na Europa, quanto na própria incerteza entre Estados Unidos, China, então a gente tem isso também a nosso favor. Então, sim, tem uma parte ali que se assemelha um pouco até o segundo governo Lula ali, de uma bonança internacional, né? Mas é difícil dizer, principalmente a esse momento, né?
E aí, continuando as perguntas, teve um anônimo que agradeceu a explicação e perguntou onde a poupança entra nesse cenário. Imagino que com P maior está falando sobre o produto poupança, né? Sim, sim. Bom, a poupança, gente, assim, ela é. Eu acho que a poupança não devia ser considerada um investimento, ela devia ser considerada um treino para poupar. Porque você realmente está investindo no pior produto financeiro que tem em termos de rentabilidade, tá? Por quê? A poupança, ela rende 60% 70% da Selic, né? Enquanto a Selic está abaixo de 8,5% ao ano. A partir de então, ela vai render ali um valor fixo, né? Que é 6% mais TR, que é a taxa referencial que está quase zerada, mas ali é um pouquinho. Mas assim, isso é uma. Estou explicando os detalhes para dizer que quando a Selic está mais baixa, a poupança está mais baixa ainda. Né? Então, assim, a Selic pode estar em 2, a poupança vai te pagar 70% de 2. Se a Selic está mais alta, ela vai continuar te pagando menos que a Selic, tá? Hoje a poupança está rendendo mais ou menos 8% ao ano. A Selic está rendendo 13,75. Poxa, Raquel, mas e daí? Onde é que eu invisto na Selic? Né? Dá para investir pelo Tesouro Direto, um CDB emitido por um banco sólido que renda no mínimo 100% CDI, um fundo de investimentos DI que vai investir em diversos títulos públicos, né? Esses títulos pós-fixados e um fundo que investe nisso são atrelados à taxa Selic. Então, conforme a Selic sobe, eles sobem junto. E eles são, você está falando do Tesouro Selic, é inclusive mais seguro do que a poupança, porque a poupança está sendo emitida por um banco. A poupança ela tem a mesma segurança que um CDB, vamos dizer, né? Porque é emitida por um banco e você vai depender da solidez do banco. Já o Tesouro Selic, ele é emitido pelo governo. E por mais que a gente fale aqui das contas públicas serem principal risco, etc., né, o risco soberano é o menor. Por quê? Porque se tudo der errado, o governo pode imprimir dinheiro, né? Então, ali a poupança realmente ela tem uma vantagem tributária, né? Interessante se você for deixar o seu dinheiro por assim, menos de um mês, né? Uma coisa assim. Mas a partir de então é praticamente impossível valer a pena você ter o dinheiro ali na poupança, com tantos outros investimentos tão seguros e práticos quanto que te rendem mais. Agora eu vou juntar duas perguntas aqui, do Márcio Garcia e de outro que mandou anônimo. O Márcio pergunta qual é o impacto da taxa de juros americana. Ele pergunta se impacta no carry trade. E a outra pergunta é: você acredita que o dólar se valorizará muito frente do real? Qual que era a primeira? É sobre o impacto da taxa de juros americanos e se impacta no carry trade. Bom, o impacto da taxa de juros americana, ele é duplo, né? De um lado, ele é positivo, porque ele ajuda a controlar a inflação, e a inflação que a gente tem aqui também é uma parte de uma inflação importada, né? Então, se a inflação está muito alta nos Estados Unidos, e aí, vamos dizer, os preços ao produtor estão altos lá, e a gente importa máquinas, e que é verdade, a gente importa máquinas nos Estados Unidos, a gente importa parte dessa inflação, né? Então, e fora que tem um movimento se o mundo inteiro está jogando dinheiro na economia, né? Isso sobe a inflação de uma maneira geral e também impacta a gente aqui. A gente não é um planeta separado. Então, isso é importante. Por outro lado, a taxa de juros americana subindo, eles tendem a atrair mais investimentos para lá, né? E aí isso fortalece o dólar, né? E o dólar fortalecido acaba impactando negativamente na nossa inflação, né? Então tem essa dicotomia ali, né, na relação da taxa de juros americana. Por hora, parece que o nível da taxa de juros americana já está praticamente precificado, né, em termos do diferencial de juros, que é o que a gente chama aqui entre os juros de um país e de outro, né? Porém, claro, é algo que impacta. Já em relação ao carry trade, eu confesso que eu não tenho muita familiaridade, então não consigo te ajudar nesse ponto. Mas sobre o dólar, se valorizará muito à frente do real, eu acredito que, assim, a nossa projeção aqui, tá, de um dólar 5,25 esse ano, 5,30 o ano que vem e 5,40 em 2024. Né? Porque, mas como assim? Você está falando que tem um monte de problema fiscal e tal, e um monte de percepção de risco alta, como que não está mais alto? Né? A gente não vê essa desvalorização tão forte, por quê? Porque a gente acredita que que tem muito
assim, essa piora fiscal, ela vem, gente, lá do ano passado, tá? Lá, quando decidiram aprovar a PEC dos precatórios, né, mudar a regra do teto de gastos, né, que foram mudanças importantíssimas que pioraram o nosso conjunto de leis fiscais, muito já foi precificado. Então, o real ali já foi para um patamar que estava longe do estrutural. O que é o estrutural? Poxa, da onde a gente deveria estar, dado o quanto a gente vende, o que custa, o que a gente vende, o nosso nível de juros, que é altíssimo, né, já deveria estar mais baixo. Naquele momento, já piorou o fiscal, e já piorou os juros, e já piorou a inflação, né, projeções e tudo mais. Então, já teve um equilíbrio pior. Aí, isso piorou mais. E essa questão, como eu falei, esse ajuste nas contas, né, já teria que acontecer independente de quem ganhasse a eleição. E já havia sinalização que haveria aumento de gastos dos dois lados. Então, muito dessa piora foi precificada, o que não é que é positivo, não vai cair, é que a gente já está num nível desvalorizado da nossa moeda, né? Então, por isso a gente não vê uma piora tão significativa. Na verdade, a gente está tendo uma ausência de melhora, que era o que deveria estar acontecendo. E só para comentar do impacto do carry trade, que seria sobre o diferencial de juros americanos e brasileiros, obviamente impacta, mas o Brasil continua com o maior juros do globo, né, no juros real, então impacta, mas não é tão grande o impacto assim. Mas obviamente há uns meses atrás, quando os Estados Unidos não tinha começado a subir os juros e o Brasil já estava em patamares elevados, era muito mais interessante essa operação. Uma outra pergunta também do Marcos Garcia é se o mercado já precificou os impactos na os impactos na governança das empresas públicas e pergunta se investimos nelas, né? A gente tem uma pequena parcela de empresas públicas, até porque o índice Bovespa, né, tem muitas empresas públicas, então a gente acaba replicando em alguma medida, mas a maioria dos nossos gestores são gestores ativos que preferem não investir nelas, né? Então, por exemplo, Petrobras, muito gestor viu oportunidade no petróleo, mas não investiu em Petrobras justamente por esse ruído público, né? Mas aí a pergunta para você, Raquel, se elas já estão precificadas, né? Olha, a gente nesse momento, a gente está com uma visão bastante cautelosa sobre a Bolsa Brasileira e a gente não indica posicionamento em estatais, tá? É difícil dizer, porque assim, lógico, quando você olha, eu não sou analista setorial de ações, mas pelo que o nosso time vê aqui, né, quando você olha para a Petrobras, ela está com, né, múltiplos piores do que a PDVSA da Venezuela, né? Tipo, não estamos nesse nível. Porém, né, é o que, assim, dado a incerteza política e dado que o mercado continua, assim, a cada movimento político, os investidores reagem negativamente, a gente vê que ainda há espaço para mais movimentos como esse e, consequentemente, para mais quedas, né? Então, apesar da gente acreditar, por exemplo, que a Petrobras está muito desvalorizada do que ela poderia valer, né? Nesse momento, a gente não sugere a alocação, justamente por ter um risco muito grande de continuar caindo. Nem na Petrobras, nem em outras estatais, pelo mesmo motivo. Bom, Raquel, a gente já chegou às 5 horas, mas tem muitas perguntas e infelizmente a gente não vai conseguir responder todas. Eu vou escolher mais uma para a gente comentar aqui e depois eu vou tentar endereçá-las aqui no chat mesmo. O Felipe Stefaroli, desculpe se eu li errado, pergunta: a inversão da curva de juros nos Estados Unidos pode significar uma crise mais aguda no futuro? Como podemos nos proteger? Olha, eu acho que essa questão da crise da inversão da curva é interessante, né? Falando para quem não acompanha isso, a inversão da curva normalmente, quando a gente tem, né, a gente tem a curva de juros, ali a expectativa de juros no futuro, normalmente, e ela é formada pela taxa de retorno dos títulos do governo. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 50 anos, etc. E normalmente, a parte mais longa, você está falando de longo prazo, de títulos de 50 anos, 10 anos, etc., ela é mais baixa, mais alta. Por quê? Porque quanto mais você segura um título, maior o seu risco, então você cobraria, né, você como investidor, deveria receber mais. E aí, de curto prazo, menos. Quando ela inverte, isso significa que segurar um título por 50 anos tá melhor, você está conseguindo menos retornos do que segurar por 2 anos, o que é um contrassenso, né? É só você pensar sem emprestando dinheiro para alguém. Isso está acontecendo por quê?
Porque os juros de curto prazo estão subindo, o Fed está subindo os juros para controlar a inflação. Só que o que acontece? Por que muita gente diz que isso é um indicativo de crise? Porque se os juros no curto prazo sobem, eles desaquecem a economia entra numa crise. Aí, quando a economia entrar numa crise, o mercado, né, vai ter que fazer o quê? A economia vai desacelerar, e ali no futuro, o Banco Central também vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que reduzir os juros para tentar, né, segurar essa crise. Então, você tem um ciclo ali. Normalmente, quando acontece essa reversão na curva de juros, é um presságio de crise, né? Ela esteve certa muitas vezes. Porém, gente, eu acho até engraçado esse movimento, porque para mim ela é um reflexo do que está acontecendo. Então, mais do que olhar para a curva, a gente tem que olhar para os dados, né? Os investidores estão reagindo aos dados e não é que tem um movimento que, olha, eles estão prevendo, né, de curto céus. Não, eles estão ali refletindo o preço, né, o retorno e o preço de títulos mesmo sendo negociados. Então, o que eu acho? Eu acho que a curva de juros invertida está refletindo um cenário de recessão. Mas pior do que o imaginado, não sei. Muita gente diz que os bancos centrais, eles subestimam o tamanho de recessões, né? E o Banco Central já está falando de uma recessão. E aquela recessão, a gente só vai saber se ela foi pequena depois que ela passar, né? Mas uma coisa é certa, ela não vai ser uma recessão de uma eclosão, assim, que nem foi a de 2008, assim, com algo que acontece, uma bolha que estoura, uma empresa que quebra, né? Dá para falar enfim, não com totalmente certeza, mas assim, com uma alta probabilidade que vai ser mais uma desaceleração do que né, um tombo imediato, né? Mas é difícil dizer qual vai ser a severidade da recessão. Bom, Raquel, eu agradeço sua presença aqui, agradeço a todas as perguntas. Como eu falei, a gente vai tentar endereçar todas aqui. Foram bastante perguntas bem, bem interessantes. E agradeço a presença de vocês. Lembrando que se vocês perderam alguma parte, se querem revisitar alguma coisa, essa gravação vai ficar no YouTube, vai ficar disponibilizada no YouTube, a gravação dessa live. Então vocês podem ir lá assistir, ver alguma parte que não entenderam com calma. E sempre que surgir alguma dúvida, alguma questão, vocês podem entrar em contato com a gente, nossos canais de atendimento, que a gente sempre vai responder da melhor forma para vocês. Novamente, muito obrigado pela presença de todos. Espero que a gente possa ter esclarecido da informação e transparência que a gente sempre busca fazer. E é isso, muito obrigado. Obrigada, gente. Eu deixei ali o meu arroba aqui no chat para vocês me seguirem nas redes sociais ali, que eu trago bastante informação ali, também no site da Rico, né, que é a Reconnect. É isso, gente. Obrigada.